Bom, vou cumprimentar aqui, já nos aguardando do outro lado da tela, o advogado, criminalista e professor de Direito na Universidade Federal Fluminense, a UF, João Pedro Pado. Professor João Pedro, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar de novo aqui falando com você. Prazer sempre nosso recebê-lo aqui no Faixa Livre, viu, João? Obrigado por você, mais uma vez, aceitar esse nosso convite para tratar de um tema aí complicado, que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos tempos, dos últimos dias em especial, o João Pedro, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abriu ontem um prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse a respeito de esclarecimentos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação aos descumprimentos de medidas cautelares que foram divulgados aí em mensagens pela Polícia Federal na última semana. A PGR foi notificada na tarde de ontem e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, não tardou a responder. Viu, João? Abriu mão das 48 horas a qual teria direito para enviar as suas considerações ao magistrado do STF e já se manifestou ontem mesmo a favor de que a APF, a Polícia Federal, monitore em tempo real o cumprimento dessas medidas cautelares estipuladas pelo STF ao ex-presidente. A manifestação se dá após, inclusive, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindbergh Faria, afirmar que haveria risco de fuga do ex-mandatário que, nesse momento, está em prisão domiciliar. João Pedro, primeiro eu queria uma avaliação sua a respeito desse episódio em si, essas revelações que surgiram, feitas pela Polícia Federal na última semana, aquela troca de mensagens entre o Jair Bolsonaro, o Silas Malafaia, o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, deputado, que está lá nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, ao lado do Donald Trump. Como é que você avalia todo esse imbróglio aí, essas mensagens que apareceram na semana passada, divulgadas em relação a uma figura que estava proibida de manter contatos com o ambiente externo, né, o João Pedro? Ou pelo menos com investigados nessa situação. Anderson, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu esqueci de saudar aos ouvintes e às ouvintes do programa Faixa Livre. E respondendo a sua pergunta, eu vou ser um pouco anticlimático, eu acho, porque, na minha visão, as evidências que foram apresentadas pela Polícia Federal por ocasião do indiciamento dessa outra investigação sobre a possível coação no curso do processo, obstrução de justiça e outros crimes que seriam auxiliares em relação ao crime ou que derivam do processo pelas acusações de crime de golpe de Estado e crimes conexos. Essas revelações são muito mais importantes, me parece, do ponto de vista político, né? Eles contam uma história muito mais interessante do que propriamente o que eles importam para a questão jurídica envolvida ali. E deixa eu tentar te explicar por quê. A existência de conversas entre um investigado, ainda que um investigado que está sob medida cautelar, e outras pessoas não é surpreendente. E tem é até normal que acusados queiram ou trabalhem dentro e fora do processo para melhorar sua situação jurídica, para amealhar provas, para criar alianças, para buscar evidências e argumentos a seu favor. Então, a existência de conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu filho, um apoiador, outros apoiadores, né, não é surpreendente. Tá? De fato, o que é relevante aqui é a questão sobre a utilização de telefone celular para contactar terceiros na vigência de uma medida cautelar que proibia fazer isso. Eu estava até olhando aqui para ter certeza se eu estava certo. A última medida cautelar que foi aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que é essa
que foi a prisão domiciliar e outras medidas anexas à prisão domiciliar, que foi decretada em 4 de agosto último, né, ainda nesse mês. Nessa decisão, existe a proibição expressa de uso de celular, diretamente ou por intermédio de terceiros. Isso quer dizer que, realmente, se algum desses usos de celular que foi detectado pela Polícia Federal ocorreu depois de 4 de agosto de 2025, isso é um problema e é um descumprimento de medida cautelar e como tal, pode ensejar a decretação de prisão preventiva. Mas o uso de celular anterior a 4 de agosto de 2025 não necessariamente descumpre medida cautelar, porque esta medida não estava em vigor naquela época. Acho que é isso, por causa disso, inclusive, o que vigorava antes de 4 de agosto, né, que serão medidas menos restritivas, era a proibição de uso de rede social. E acho que é por isso que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está lá discutindo, dizendo se o WhatsApp é rede social ou não, ou se é um aplicativo de mensagens. Essa distinção é importante, embora não seja fácil, porque o WhatsApp tem características comuns às duas. Né? A rede social, porque permite transmissão de conteúdos para uma ampla gama de pessoas, né? Tem listas de transmissão e outras funcionalidades que são muito parecidas com rede social, mas é um aplicativo que tem criptografia de ponta a ponta, o objetivo principal deles é permitir a comunicação interpessoal, mesmo que em grupos de pessoas, de mais de uma pessoa. Então, definir se o WhatsApp é ou não rede social é uma definição importante para definir se isso vai ou não descumprir, se isso implica ou não descumprimento de medida cautelar. Agora, o conteúdo das mensagens, naturalmente, sobre essas eu não tenho expertise para falar. Aí o conteúdo picante, interessante, né? Teve análise política anterior à minha participação aqui no programa, e aí eu deixo para quem é mais especialista nisso. Agora, a utilização dessas conversas que foram divulgadas, especialmente as conversas que foram mais exploradas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, e as conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, só são relevantes em termos do descumprimento de medida cautelar se tiverem sido posteriores a 4 de agosto de 2025. Se tiverem sido anteriores, só são relevantes se a gente considerar que o WhatsApp é rede social, né? Agora, sobre a importe disso para o crime de coação no curso do processo, que está presente no indiciamento da Polícia Federal, a gente pode falar em separado, se te interessar. Não tenha dúvida. Eu queria te ouvir a respeito justamente disso, essa alegação aí de que haveria coação no curso desse processo diante da participação de figuras aí do próprio presidente Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que está implicado também, está indiciado nesse processo. Você considera que, de fato, houve coação a partir do que a gente observou nas mensagens divulgadas pela PF? Tá, essa pergunta também não é fácil, tá? E eu queria, para a gente, eu acho que às vezes, né, alguns comentários que são feitos um pouco em termos de uma percepção pessoal das pessoas, idiosincrática das pessoas que estão comentando. Então, eu acho importante para todos nós entendermos do que a gente está falando, o que é o crime de coação no curso do processo. Estou catando aqui o texto específico para eu ler para você, né, para os seus ouvintes, que obviamente acho que a maioria dos seus ouvintes e das suas ouvintes não fica lendo o Código Penal por diversão, né? Então, o crime de coação no curso do processo está definido no artigo 344 do Código Penal. Tá? E expressamente, os crimes no Código Penal eles criam um modelo de conduta. Né? Ou seja, uma conduta que pode ser generalizada em diversos tipos de detalhes em cada caso concreto, mas tem aqueles elementos essenciais que, se estiverem presentes, configuram um crime. O modelo do coação no curso do processo diz o seguinte: usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial. Tá? Porque interessa, eu posso parar de ler aqui. Então, de novo, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial. Que há uma tentativa de favorecer interesse próprio ou alheio e que há uma movimentação contra uma autoridade num processo judicial, acho que ninguém tem dúvida. Né? Existiu uma movimentação que, aliás, é bem explícita, né? O Eduardo Bolsonaro, né, o deputado licenciado, filho do ex-presidente,
até não só ele expressamente manifesta que ele está praticando gestões junto ao governo estrangeiro para favorecer o interesse da família dele e do seu pai especificamente. Não só ele expressa isso, como ele se gaba disso, né, em diversas postagens, em diversos vídeos. Então, isso está fora de discussão. Isso acho que é uma assunção pacífica de todo mundo. Que existe uma argumentação contra uma autoridade, pelo menos uma autoridade pública, talvez contra mais de uma, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros da Corte, também parece fora de dúvida, né? Tem a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, tem revogação de visto de ministros e familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal, então isso também me parece fora de dúvida. O que eu acho que é o problema aqui, e que vai ser, me parece, a discussão jurídica importante do caso, é se o que está sendo feito protagonizado pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, com claramente coordenação e apoio e concordância do ex-presidente Jair Bolsonaro, se isso configura usar de grave ameaça. Tá? Usar de violência, acho que também todo mundo vai estar de acordo de que não existe, né? Ninguém violentou, praticou qualquer coação física contra outra pessoa. O que estaria em jogo aqui é a grave ameaça. Grave ameaça no direito penal brasileiro sempre foi definida como ameaçar alguém de um mal injusto e grave. Tá? A gente até pode assumir que o mal injusto também está presente, né? Porque vamos assumir que a aplicação da Lei Magnitsky e as revogações de vistos dos ministros são injustas, no sentido de que não obedecem aos critérios legais, mesmo do país de origem, para fazer isso. Mas se esse mal é grave, é uma boa discussão. Tá? Parece óbvio, não, mas é óbvio que é mal injusto e grave. Mas espera aí, calma. A gente não pode se dizer que qualquer pessoa que faz qualquer promessa de mal injusto está praticando uma grave ameaça em sentido jurídico. Senão, por exemplo, imagina que eu acho que você tem uma dívida comigo. Aí eu te notifico dizendo, se você não me pagar a dívida, eu vou te processar. O mal é injusto, porque se você acreditar que você não tem a dívida comigo, você vai considerar que esse mal é injusto. Tá? Mas ele não é grave, porque o que eu estou te propondo é algo que está dentro do espectro de possíveis consequências de um ato ilícito. Ou de um ato que eu considero ilícito, ou do que eu considero ser o meu direito. Tá? Essa perspectiva subjetiva do agente, o que o agente está querendo, o que o agente objetiva, é muito importante para diferenciar o que é uma conduta penalmente criminosa, penalmente relevante, o que é uma conduta não penalmente relevante. E esse é o grande limite que faz com que a nossa vida em sociedade não fique uma eterna criminalização de uns contra outros. Porque todo mundo vai achar, do seu ponto de vista, que uma pessoa que lhe faz algum mal está fazendo é um criminoso. A gente até fala, essa pessoa é uma criminosa, fala de forma... vamos dizer, mais ampla, mais leiga, menos técnica. Mas o que diferencia, muitas vezes, o que é criminoso ou não é o que o agente que está realizando o ato, cuja criminalidade a gente está avaliando, o que ele está pensando, o que ele está querendo. Se a gente assumir que os bolsonaros, né, e as pessoas que os apoiam acreditam genuinamente que estão corrigindo o que eles percebem como uma injustiça, infelizmente, isso significa que, aparentemente, a coação do custo do processo não se aplica nesse caso. Agora, se eles sabem que eles estão, vamos dizendo popular, esticando a corda, se eles sabem que eles não deviam estar fazendo isso, que isso é uma pressão indevida, que eles estão fazendo mais do que legitimamente eles podem fazer para defender seus direitos, aí começa a ser crime. Eu sei que provavelmente você, talvez, um ouvinte ou uma ouvinte sua vai pensar, mas aí qualquer pessoa acha que nunca está errada. Não é verdade. A gente vê pelas ações das pessoas. As pessoas se escondem, as pessoas expressamente comentam com terceiros privadamente que sabem que não deviam estar fazendo isso, mas fazem a si mesmo. As pessoas dão outras demonstrações que, em cada caso concreto, indicam que essas pessoas entendem que a sua conduta é indevida, ou entendem que estão praticando aquela conduta que é definida como crime. Aqui, essa definição de crime, que depende de grave ameaça na coação do curso do processo, é uma conduta que depende dessa avaliação normativa sobre o ato. Né? O que é uma ameaça grave e, dentro da ameaça grave, o que é um mal injusto e grave. Tá? E são avaliações difíceis, não há dúvida alguma, mas essa dificuldade eu quero expor para o seu ouvinte, para o seu ouvinte, porque a grave ameaça não é só a ameaça que eu, observador, né, acho injusta, acho errada, acho equivocada, acho indevida. É uma ameaça que
o ordenamento jurídico concorda que é indevida, e para ser indevida, para ser injusta e grave, são os dois critérios, o agente tem de incluir na sua conduta essa percepção. E essa parte que é difícil de provar. Entendo. Agora, o João, em relação ao parecer propriamente dito do Procurador-Geral da República, o PGR, o Paulo Gonet, pedindo que haja um monitoramento em tempo real feito pela Polícia Federal do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro já está em prisão domiciliar, mas ele quer que haja um acompanhamento mais próximo, imagino que mais agentes ali na porta da casa dele, talvez para controlar a entrada e saída. Aliás, entrada e saída, ela se dá com autorização do próprio ministro Alexandre de Moraes, ele quem autoriza ou não as visitas ao Bolsonaro. Enfim, mas o PGR pediu justamente isso para tentar evitar até a fuga do Bolsonaro, como o deputado Lindbergh Farias alegou que haveria essa possibilidade, esse risco. O parecer do PGR vai no caminho certo, até no sentido de tentar não acirrar as tensões políticas que estão colocadas, porque a gente está há uma semana do início do julgamento do Bolsonaro. Na próxima terça-feira a gente tem o início aí desse julgamento da trama golpista. O núcleo crucial começa a ser julgado no próximo dia 2 de setembro. Esse parecer aí do PGR enviado ao Alexandre de Moraes, ele vai no caminho certo, a fim de, especialmente, não acirrar o cenário político? Olha, eu acho que o que eu posso dizer é que me parece que o Procurador-Geral da República e sua equipe, né, estão tentando ser salomônicos aqui, num certo sentido, né? Porque o Código de Processo Penal brasileiro estabelece que, no caso de descumprimento de medida cautelar alternativa, que são medidas cautelares que não... diferente da prisão preventiva, tá? Para facilitar a nossa classificação aqui. Então, o Código de Processo Penal diz que, no caso de descumprimento de medidas cautelares alternativas, é possível a decretação de prisão preventiva, mas também é possível o recrudescimento, né? O incremento dessas medidas cautelares. Aplicar outras que não tinham sido aplicadas, aumentar a restrição das que foram aplicadas. Então, o que era um monitoramento eletrônico pode passar a ser uma prisão domiciliar, o que era uma proibição de se ausentar do país pode ser uma proibição de se ausentar do município, o que era uma proibição de contato com determinadas pessoas pode ser uma proibição de contato com qualquer pessoa, exceto algumas, digamos, né, advogados, médicos e pessoas da família imediata. Tá? Então, tem esses dois caminhos, né? Decretação da prisão preventiva ou incremento das medidas cautelares, seja quantitativamente, ou seja, mais medidas cautelares, seja qualitativamente, ou seja, mais restrição nas que já tem. Até agora, o Supremo Tribunal Federal, diante do que considerou, né, o Supremo Tribunal Federal, representado pelas decisões do ministro Alexandre de Moraes, e a Procuradoria-Geral da República apoiando essas decisões, dando parecer favorável, até agora tem optado pelo segundo caminho nessa enumeração que a gente fez, ou seja, aumentar quantitativa e qualitativamente as medidas cautelares diferentes da prisão preventiva já aplicadas, medidas cautelares alternativas já aplicadas. Tá? Só que, na última decisão, essa de 4 de agosto de 2025, que eu citei agora, que estabeleceu a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles chegaram muito próximos do limite do que pode ser aumentado ou não. Né? Porque já aplicaram. Olha só, eu vou listar para você e para os seus ouvintes e para as suas ouvintes aqui o que foi aplicada, né, a mais das medidas cautelares que já tinham, né, que é a proibição de usar redes sociais, proibição de se ausentar do país, proibição de andar perto de embaixadas e talvez algumas outras que eu esteja esquecendo. Além disso, ainda foi aplicada prisão domiciliar, né, com monitoramento eletrônico. Já tinha monitoramento eletrônico, mas agora em prisão domiciliar. Isso. Aí, mais proibição de visitas, salvo de advogados regularmente constituídos e com procuração dos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. 2, proibição do uso de celular direta ou indiretamente, ou por intermédio, diretamente ou por intermédio de terceiros. Tá? E ficaram mantidas também as medidas cautelares de proibição de contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras e proibição de uso de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Tá? Então, ele está com 5 medidas cautelares aplicadas. Prisão domiciliar, proibição de visita, proibição de uso de celular, proibição de contato com embaixadores e proibição de utilização de redes sociais. 6, na verdade. Tá? Bom,
ou 5 ou 6, enfim, não sei se eu contei certo, mas enfim, são muitas, né? E já está perto do limite. O que mais que falta? Né? A gente pode inventar medidas cautelares, o Supremo Tribunal Federal tomando decisões que, nesse caso especificamente, que são, inclusive, contestáveis do ponto de vista técnico. Muitos colegas meus já se manifestaram, mesmo colegas que não são nada simpáticos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já se manifestaram dizendo que o Supremo Tribunal Federal está basicamente inventando medidas cautelares novas que não estão previstas em lei, o que não deixa de ser verdade, embora seja discutível se o Supremo pode ou não pode fazer isso, tem esse poder ou não. Mas, enfim, então, quer dizer, o Supremo já está inventando um monte de medidas cautelares. Para recrudescer as que já tem, o Supremo teria que inventar algumas mais, sei lá, para não decretar prisão preventiva, sei lá, andar com bola de ferro pela sala, não sei. Chegou no momento em que me parece que o Supremo Tribunal Federal já não tem mais muito o que fazer a não ser decretar prisão preventiva. Mas eu acho que o Procurador-Geral da República e sua equipe, talvez um excesso de prudência, pensando, o julgamento já está chegando, né? Estamos a menos de uma semana do julgamento, menos do que isso. Eu não quero agora criar um factoide, né, para citar o ex-prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro. Né? Não quero agora criar uma nova distração para o julgamento. Né? Não quero criar uma outra situação. Eu quero julgar o mérito. Né? Eu não aguento mais ficar discutindo coisas laterais. Vamos julgar esse mérito. Né? Ele tem confiança de que vai haver condenação. Acho que a comunidade jurídica como um todo tem confiança de que vai haver condenações. Ou confiança ou expectativa, enfim, ou previsão de que vai haver condenações. Então, não querem ficar discutindo prisão preventiva agora. Por isso que eu acho que o Procurador-Geral da República meio que tirou desse saco de medidas cautelares alternativas, mais uma que também não tem previsão legal expressa, que é o monitoramento com 24 horas, o monitoramento constante, seja lá o que isso significa, porque já há, chama-se monitoramento eletrônico, né? Já existe esse monitoramento, já está no tornozelo do ex-presidente Jair Bolsonaro, já tem viatura da Polícia Federal na porta da casa dele. Não sei o que mais que vai acontecer, vai botar um agente da Polícia Federal acompanhando ele por todos os lados na casa dele, exceto no banheiro, ou também no banheiro, sei lá. Tá? Então, acho que, né, é uma situação estranha, mas acho que o objetivo final não é nem propriamente jurídico, é uma questão de estratégia. Né, não querem desviar a atenção. Se decreta a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro agora, né, coloca-se, né, a última pá de cal nessa situação, vamos dizer, durante o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? E ninguém quer ficar discutindo isso. Aí obviamente, os apoiadores do ex-presidente vão ter que reagir de alguma maneira, vai ter movimento no Congresso, vai ter alguma coisa, mais vamos dizer, uma contraofensiva, se você quiser, que pode ou não gerar algum resultado, mas vai turbar, né, atrapalhar o julgamento que já está marcado. Então, por causa disso, o Procurador-Geral da República, essa é a minha intuição, minha hipótese, criou essa nova medida cautelar para dizer, não, eu levo a sério o fato de que parece que o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares impostas, mas esse não é o meu foco agora. Meu foco agora é a gente julgar e condenar o ex-presidente. Entendo. João, estamos chegando aqui muitas mensagens dos nossos espectadores. Eu vou ler algumas só que chegaram aqui. O Roberto Henrique diz o seguinte: Bolsonaro é tão consciente que foi o autor da sanção da alteração do Código Penal, onde encontram-se conceituados os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mensagem aí do Roberto Henrique. Já o Rafael Coelho diz o seguinte: isso é absurdo, admitir prisão domiciliar sem visitas. Bolsonaro deve ser derrotado no campo da disputa ideológica e não reforçando essa ditadura do judiciário. Será usado contra a esquerda. Mensagem do Rafael aqui pra gente. João, a partir desse parecer do Procurador-Geral da República, agora a decisão cabe ao Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a respeito do futuro do Jair Bolsonaro. Se ele vai seguir em prisão domiciliar, se vai para prisão preventiva, ou até se vai haver um eventual relaxamento do regime atual. Inclusive, esse é o pedido dos advogados do ex-presidente. Estamos, como eu citei aqui, há uma semana do início do julgamento pela tentativa de golpe de Estado, em meio a esses ataques do Donald Trump ao Brasil, essas ameaças da extrema-direita. Até que ponto o Alexandre de Moraes, retomando um tema que já foi de alguma forma citado aqui ao longo do nosso papo, mas até que ponto o magistrado ele deve pesar para a decisão dele o cálculo político? Você acha que isso deve estar colocado na decisão do Alexandre de Moraes ou ele deve se direcionar estritamente pelas questões jurídicas, pelo processo em si? O ministro do Supremo, inevitavelmente, é um ator político, não dá para negar isso. Ele deve
considerar esse ambiente político, essa temperatura política que está colocada, ou ele deve se guiar única e exclusivamente pelo aspecto jurídico? Anderson, essa pergunta é muito boa, né? Eu vou me esforçar ao máximo para não me alongar além do devido aqui, tá? Porque eu acho que essa pergunta hoje é um pouco o cerne, não só deste caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é um pouco o cerne de como, talvez, do como nós estamos chegando a um esgarçamento do próprio desenho de constitucionalismo, em que nos legou isso que a gente tem hoje, né? Vamos dizer, o desenho institucional do Estado brasileiro como uma república federativa, com separação de 3 poderes independentes e iguais, mas com potenciais interferências, o sistema de freios e contrapesos, e tudo isso é um legado que vem para nós, né, dos movimentos constitucionalistas que começaram no final do século XVII, ali talvez, né, no Reino Unido, nas primeiras revoluções, mas que se consolidaram ali no meio para o final do século XVIII, né, para o final do século XVIII, né, com as revoluções francesas e a Revolução da Independência Americana e todo esse movimento que foi feito para a abolição do assim chamado antigo regime, do regime de monarquias absolutistas, etc. O constitucionalismo que a gente tem hoje e os desenhos de distribuição de competências, limitação de poder, representatividade democrática, são todos filhos desses movimentos e das ideias que foram criadas e testadas e eventualmente aprovadas e colocadas em constituições desde aquela época. Tá? E depois, obviamente, essas ideias foram sendo aperfeiçoadas, iteradas, e algumas mesmo constituições que mantêm o texto original, ou quase original, como a Constituição dos Estados Unidos, lá de 1790, ainda assim têm interpretações diferentes e hoje funcionam de maneiras bem diferentes do que originalmente funcionava. Mas o desenho, né, a lógica, o modelo constitucional vem desde essa época, ou seja, já tem aí, já estamos chegando aí para perto de 300 anos, né, pelo menos 2 séculos e meio desses modelos, pelo menos. Tá? Em todo o mundo, os limites, as instituições, a repartição de poderes, a lógica da democracia representativa constitucional, a lógica desse sistema de freios e contrapesos entre poderes, as normas de exercício de poder que limitam o absolutismo e a autocracia, tudo isso está sendo testado, né? Vem sendo testado bastante aí nos últimos, pelo menos, 15 anos, né? Com uma aceleração significativa do período pandêmico para cá. São governos que são eleitos, mas adotam posturas autocráticas, tentam interferir em nomeações de Supremas Cortes ou Cortes Constitucionais, que testam descumprir decisão judicial, que testam impor a vontade do governante eleito sobre burocracias estáveis que implementariam agendas de Estado, colaboração excessiva entre poder legislativo e poder executivo, seja com predomínio do legislativo, seja com predomínio do executivo, né? Enfim, e muito poucos lugares do mundo são tão óbvio, isso é tão óbvio quanto nos Estados Unidos, né? Em que o poder executivo claramente está testando o quanto o seu protagonismo e o seu poder unitário pode se impor aos demais poderes e as suas próprias estruturas, né? O Brasil parece testar isso um pouco na maneira como o Poder Judiciário vem crescendo, especialmente o Supremo Tribunal Federal, vem crescendo em importância e em poder nos últimos tempos. E aí eu não estou falando só do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, não, e nem só do caso da Lava Jato, que também foi um caso emblemático, embora provavelmente com sinal político trocado. Eu estou falando de decisões dos últimos, vamos dizer, 20 anos, talvez, em que o Supremo Tribunal Federal cada vez mais se chama para si o poder e a competência para decidir questões de Estado, para organizar o que os outros poderes podem fazer, para supervisionar políticas públicas em diversos níveis da federação, para determinar quem pode gastar dinheiro, quem não pode gastar dinheiro, como pode, né? Como não pode, enfim. E o Poder Judiciário parece ser o agente no Brasil que, embora com menos alarde, vem testando essa divisão de poderes. Então, eu fiz a introdução e aí, respondendo a sua pergunta um pouco mais diretamente, que me parece, se eu entendi corretamente, se eu estou fazendo justiça à sua pergunta.
o Poder Judiciário deve decidir só com base na lei, com base na técnica jurídica, ou ele deve levar em consideração consequências políticas, estratégias políticas no sentido mais amplo, ou seja, em termos de objetivos a alcançar das suas decisões e dos processos que julgam? A resposta que eu te daria como professor de direito, se você estivesse me perguntando isso, se eu fosse um aluno de direito de segundo, terceiro período, na introdução do direito, a resposta que eu teria que te dar, do ponto de vista, vamos dizer, da doutrina estabelecida do direito, claramente o judiciário e as esferas jurídicas têm que se decidir com base no direito, na lei, né, na Constituição, nas normas, só na técnica jurídica, não tem que se preocupar com as consequências. O desenho institucional do Poder Judiciário todo reflete essa preocupação. Em nenhum lugar do mundo, os órgãos de cúpula do Poder Judiciário são diretamente eleitos. Eles são sempre nomeados e, no mínimo, eles têm ou vitaliciedade, como é o caso do Brasil, vitaliciedade limitada até uma aposentadoria compulsória, ou eles têm um mandato muito amplo, como, por exemplo, na Corte Constitucional da Alemanha, em que o mandato é de 12 anos, salvo engano. Ou seja, um ciclo que está muito além do ciclo político. Normalmente, quando o mandato é amplo desse jeito, não é permitida a recondução, ou seja, não há incentivo algum para que o juiz agrade ninguém para poder voltar ou manter o seu cargo. Enfim, então, tudo isso é criado para que o sistema de incentivos do jurista e do juiz seja exclusivamente aplicar a lei ao caso concreto. Só que a gente não vive no mundo do direito, né? A gente vive no mundo da política, a gente vive no mundo dos fatos, a gente vive na sociedade. É muito difícil. E acho que empiricamente a gente já pode dizer que a gente tem dados suficientes para dizer que é impossível exigir que órgãos jurisdicionais, por mais insulados que sejam da opinião pública, das pressões das eleições, dos sistemas de incentivo da política tradicional, da política partidária, é praticamente impossível pedir que essas pessoas julguem com base em um mundo abstrato e simbólico dado por um conjunto de normas, que, de resto, sequer é tão óbvio assim. A gente passou a primeira parte toda desse nosso debate falando exatamente de casos em que conceitos do direito não dão a resposta final para o caso. No final dos contos, vai ser uma decisão. Vai ser uma decisão no sentido de o que eu acho melhor, eu, juiz. Tenho competência, eu acho melhor, porque o direito não me diz se eu tenho que decidir de uma determinada maneira, independentemente da minha opinião ou do meu sentimento. Tá? Então, vem ficando cada vez mais claro e está gerando uma certa crise institucional, porque o discurso público não, nós juízes só julgamos a Constituição. Quantas vezes você ouviu isso na última semana? Né? Eu me lembro de ter ouvido pelo menos umas 3 vezes de juízes diferentes, em situações diferentes, uns dando palestra, outros dando entrevista, outros dando decisão judicial. Não, eu sou juiz, eu apenas aplico a Constituição ao caso concreto, como se houvesse um manual de instrução sobre como aplicar, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana que está previsto na Constituição ao caso concreto. Não tem. Né? Então, a gente faz esse discurso, a gente se engana, entre aspas, dizendo que esse discurso não só é verdadeiro no mundo do direito e na técnica jurídica, nesse mundo abstrato, mas é verdadeiro no mundo empírico também. E aí, essas decisões que eventualmente nos surpreendem, ou para mais ou para menos, ou seja, aplicando mais do que parece que seria o caso de medidas cautelares, ou aplicando menos do que parece ser o caso, ficam sem explicação no mundo do direito. A gente fica tendo que recorrer à análise política, análise sociológica, análise extrajurídica, porque como é que eu vou explicar que o Procurador-Geral da República, diante da sua assunção de que um réu que descumpriu a medida cautelar de prisão domiciliar não vai ser preso preventivamente? Ele pode dizer, não, eu não vejo descumprimento aqui. Uhum. Né? Não está claro para mim que ele descumpriu. Tá bem, então continua do jeito que estava. Mas se eu vou escrever que ele descumpriu a medida cautelar, e aí o que eu vou propor é monitoramento 24 horas, uma medida que não existe no processo penal brasileiro, e se o ministro Alexandre de Moraes acatar isso, que é bem possível que faça, estamos criando mais uma medida cautelar cujo objetivo eu queria decretar prisão preventiva, mas acho que não é estrategicamente necessário nesse momento. É a única explicação que me ocorre. Tá? Então, essa distinção, né, é afirmada, porque dificilmente um juiz vai chegar e vai dizer, não, eu decido como eu acho que é o certo e como é a conveniência política medida. Mas, ao mesmo tempo, cria uma dualidade meio dissonante. O discurso que é feito, né, publicamente e o comportamento que é tomado nos processos e nos pedidos e nas questões concretas.
Entendo, entendo. É uma questão, obviamente, complexa que você traz aqui para a gente. Agora, Pedro, o João Pedro, para a gente fechar aqui o nosso papo, caso o Supremo Tribunal Federal adote aí medidas, digamos assim, mais rigorosas em relação ao Bolsonaro, isso pode criar precedente para outros processos envolvendo autoridades aí de alto escalão. Eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos e eventuais benefícios de uma decisão do Supremo, talvez uma decisão mais firme nesse momento. Como é que isso se coloca dentro do cenário político-constitucional brasileiro? Olha, uma decisão entre a... Eu estou entendendo que você está se referindo a uma decisão mais firme como decretação de prisão preventiva, porque eu acho que é a única coisa que falta nesse momento, tá? Se a gente tivesse no mundo do direito, a resposta seria simples, seria não. Enfim, tem, né, cerca de 30, um pouco mais de 30% da população carcerária brasileira está presa preventivamente, esperando, aguardando o término de um processo. Então, não devia ser surpreendente. É bastante comum. E nesse caso, inclusive, assumindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu de fato as medidas cautelares que foram impostas, né? Não vou fazer juízo de valor aqui, até porque conheço pouco as provas, né? Conheço só pontualmente documentos decisórios e argumentativos no processo, mas vamos assumir que, de fato, né, esteja provado que o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu medidas cautelares. Então, torna mais normal ainda a decretação de prisão preventiva. Várias prisões preventivas que existem no Brasil são claramente antecipações de pena, que no mundo do direito são claramente inconstitucionais, né? A gente tem o princípio da presunção de inocência, está lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, então ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória. Então, para antecipar a pena, não pode, mas se a gente assumir que o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu medidas cautelares, então a prisão preventiva é perfeitamente cabível e perfeitamente constitucional. Então, não deveria surpreender ninguém, do ponto de vista técnico-jurídico, mas, de novo, a gente não vive no mundo técnico-jurídico, a gente vive no mundo empírico, a gente vive na sociedade, a gente vive no nosso mundo político polarizado, com grande embate político, com grande tensão, né, com redes sociais, com vídeos chamativos e por aí vai. E aí, nesse contexto, né, uma decretação de prisão preventiva pode vir como a última, né, vamos dizer, como uma bomba de Hiroshima, né, a última coisa que estava faltando ou para acabar com a guerra ou para criar uma guerra declarada, né, sem precedentes. A gente essa última decisão de 4 de agosto já ocasionou uma espécie de tomada do Congresso Nacional, né, física pela oposição. Né? Uhum. Agora, para não ser leviano aqui, eu não tenho certeza se foi exatamente essa ligação causal, mas foi no mesmo contexto. Né? A tomada do Congresso ali fisicamente pela oposição ao governo, com essa decisão que foi tomada aqui em 4 de agosto. Então, Deus sabe o que pode acontecer se for decretada a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu repito, eu acho que essa é uma das hipóteses que eu tenho para o Procurador-Geral da República e sua equipe terem proposto o que eles propuseram. Não propor prisão preventiva, para não criar essa tensão que, na visão deles, é estrategicamente desnecessária nas vésperas de um julgamento. Uhum. Né? Porque aí a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro como decorrência da condenação me parece que é politicamente menos carregada. Vai ser carregada, obviamente, mas menos carregada, porque, enfim, o que já se acusava o Supremo Tribunal Federal de fazer, que é ser parcial, esse leite já está derramado. Agora, prender preventivamente é algo que talvez fosse inesperado, porque claramente o Supremo agiu no sentido de não fazer isso ao longo do processo. E o Nathan Neyman, ele lembra uma questão importante aqui, viu, João? Ele diz aqui o seguinte: prender liminarmente um ex-presidente não é matéria jurídica banal. Tem essa questão, né? O Bolsonaro, além de ser uma das figuras políticas mais relevantes do nosso país, é um ex-presidente, não é comum isso acontecer de fato. Isso também, certamente, deve estar sendo considerado lá pelo Alexandre de Moraes. Eu acho que o Bolsonaro produz, né? Desculpe te interromper, eu acho que só aconteceu uma vez com o ex-presidente Temer, que não foi eleito, né, para ser presidente. Né? Então, acho que nunca aconteceu com nenhum outro ex-presidente, nem aqueles que foram acusados criminalmente, alguns que eventualmente foram presos em outros momentos. Né? O atual presidente Lula, quando era ex-presidente, chegou a ser preso, mas não preventivamente. O ex-presidente Collor foi preso agora, mas também não preventivamente. Todos foram em decorrência da condenação. Acho que só o ex-presidente Temer ficou, acho que, poucos dias preso, porque o tribunal cassou a decisão de primeira instância, mas ficou alguns poucos dias preso preventivamente. Foi só esse que eu me lembro.
É verdade, o ex-presidente Michel Temer foi preso durante um período muito curto, bem lembrado. O Lula, ele acabou colocado ali naquele processo da Lava Jato, enfim, é uma prisão irregular do Lula, ilegal naquele momento não era, mas depois se mostrou uma ilegalidade essa prisão do presidente. João, a gente vai continuar acompanhando muito de perto tudo isso, viu? Eu já quero até antecipar um convite aqui. Ao longo da próxima semana, durante o julgamento do Bolsonaro, a gente vai fazer uma série de. Vamos acompanhar, obviamente, o julgamento, vai ser transmitido ao vivo lá, né, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e nos intervalos, porque teremos duas sessões nos dias ali, a maioria dos dias de julgamento. A gente vai ter um intervalo ali, a sessão deve acabar ali por volta de meio-dia, e retomada 2, 3 da tarde. A gente vai fazer diálogos aqui com juristas, com advogados, com figuras que dialogam a respeito do aspecto político. Eu já quero deixar o convite aqui para você, para a gente, em algum desses dias aí, ao longo do julgamento, a gente bater um papo para repercutir o que foi aquela sessão anterior e falar um pouco sobre a temperatura desse julgamento histórico para o nosso país, que é esse do Jair Bolsonaro e de todas aquelas figuras que estão relacionadas ao golpismo, ao núcleo crucial. Já deixo o convite aqui, a gente tenta acertar algum desses dias aí, um horário que possa caber aí na tua agenda e a gente fazer um papo. Tá bom, João? Perfeito, muito obrigado pelo convite, já. Vou me esforçar para poder comparecer. Agradeço aqui a tua presença, viu, João? Muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Um grande abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado de novo pelo convite. Um abraço, bom dia para você e para todos os ouvintes. Valeu, um abraço. Conversamos aqui com João Pedro Pádua. João Pedro Pádua, que é advogado, criminalista, também professor de Direito na Universidade Federal Fluminense, a UF.